Bem, pessoal, chegamos na nossa última videoaula sobre projeções cartográficas. Na aula anterior, a gente abordou a projeção UTM, é uma projeção cilíndrica, também ela é uma projeção conforme, que mantém a forma. Esse cilindro ele é transverso, então é uma projeção que é adequada para mapear áreas no sentido norte-sul. Ela tem 60 fusos, né? Enfim, são alguns detalhes da projeção UTM, que é amplamente utilizada no mapeamento, de uma forma geral, global, e no Brasil, principalmente em mapas, né, na escala de 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil. Essas são as escalas do mapeamento sistemático território brasileiro em que utiliza-se a projeção UTM. Na videoaula de hoje, a gente vai abordar a projeção cônica conforme de Lambert, que, diferentemente da projeção UTM, é utilizado no mapeamento na escala 1 para 1 milhão. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, aqui são o nome das cartas, né? SF21, que é a carta que tem título Campo Grande, que é onde fica aqui a UFMS, e nessa carta, na escala 1 para 1 milhão, utiliza-se a projeção cônica conforme de Lambert. Aí tem um detalhe maior que é com 2 paralelos padrão, que é o que a gente vai compreender melhor a seguir. Bem, aqui a gente tem o exemplo da projeção cônica conforme de Lambert. É uma projeção cônica, então diferente da projeção UTM, que é uma projeção cilíndrica, a projeção cônica conforme de Lambert é uma projeção cônica. Ela também é conforme, então mantém a forma similar à projeção UTM, e tem 2 paralelos padrão. Se a gente lembrar a projeção UTM, ela não tinha 2 paralelos que tocam aqui a questão do elipsoide. Na projeção UTM, a gente tinha 2 meridianos que tocavam o elipsoide. Então, isso é a que torna, né, o fato de ter 2 paralelos é justamente por ser esse cone ele ser secante, né? Então, se esse cone fosse apenas tangente, se tivesse apenas um paralelo padrão aqui, se ele fosse tangente, eu teria apenas um paralelo padrão. No caso, ele é secante, ele corta o elipsoide, e aqui a gente não mais tem um, e sim 2 paralelos padrão. Então essa é uma estratégia para a gente ampliar e ter lugares com distorções menores. Até porque onde tem esse toque aqui, nesses 2 paralelos padrão, o nosso fator de escala, que é o K, é igual a 1. O que quer dizer esse K igual a 1? Na verdade, ele diz que não existe distorção. Então, todos os objetos próximos a essas 2 linhas de contato, eu não tenho distorção, certo? Bem, uma projeção então cônica, ela mantém a forma, é uma projeção conforme, ela é secante, também ela é normal, né? Se a gente relembrar aquele quadro do IBGE, então eu tenho o eixo do cone é coincidente com o eixo de rotação da Terra, tá? Bem, aqui a gente tem a questão das distorções. Então nessa linha e nessa linha aqui, nessas 2 linhas, a gente tem distorção nula. Objetos representados aqui dentro, entre essas 2 linhas, são representados num tamanho menor do que realmente são. Então o fator K é menor do que 1. E o fator K maior do que 1, que é tanto para K quanto essa parte de baixo aqui, os objetos vão ser representados num tamanho maior do que realmente são, ok? Bem, um aspecto importante também da projeção cônica conforme de Lambert é que, se a gente pegar principalmente nas proximidades aqui desses 2 paralelos de contato, dessas 2 linhas de contato, então eu consigo representar áreas no sentido leste-oeste com distorção menor,
certo? Então, diferente se eu fosse representar áreas no sentido norte-sul, né? Se eu pegar áreas no sentido norte-sul, tanto aqui nessa parte, próximo aqui, o vértice do cone, quanto para nessa área aqui, a gente teria distorções muito grandes. Diferente da projeção UTM, que já seria adequada para representações de áreas no sentido norte-sul, certo? Bem, aqui a gente tem a gente chama de indicatriz de Tissot, que mostra justamente a questão das distorções. Então, se a gente pegar próximo aos meridianos de contato, meridianos não, na verdade paralelos de contato, certo? Que são as duas linhas, a gente tem esses círculos menores aqui, ok? Então, à medida em que eu me afasto dele, desses paralelos de contato, a gente vai ampliando essa distorção. Então, as bolinhas vão ficando um pouco maiores. Então, chegando aqui, próximo ao vértice do cone, a gente tem uma distorção significativa. E também, à medida em que a gente se afasta para cá, a gente também tem distorções muito grandes, ok? Então, se eu for representar objetos nas proximidades aqui dos paralelos de contato, os paralelos padrão que a gente chama, a gente vai ter uma distorção pequena, ok? Bem, um outro aspecto da projeção cônica conforme de Lambert é que aqui a gente tem os meridianos, eles são representados por essas linhas retas aqui, ok? Essas linhas retas, todas elas vão convergir por ponto, seria o vértice do cone aqui, certo? E os paralelos, que são esses daqui, eles são círculos concêntricos também com relação ao vértice do cone. Então, se eu projetasse aqui, é como se eu fizesse círculos, né, com relação ao vértice do cone. Então, a gente fala que são círculos concêntricos. É diferente da projeção UTM, já que ela tem tanto meridianos quanto paralelos perpendiculares, né, com ângulo de 90 graus. Bem, aqui a gente tem uma comparação da projeção de Mercator, certo? Não é a transversa de Mercator, sim a Mercator, e a cônica conforme de Lambert. Então, se a gente lembrar a de Mercator, que é essa roxa, a gente tem aí distorções significativas aqui também, como a gente já viu na videoaula anterior, a questão dessa região ser parecida com a Ásia, embora tenham áreas bem diferentes. E aqui em azul, a gente tem a cônica conforme de Lambert, né? Que nessa parte a gente teria uma distorção menor, e à medida em que a gente se distancia, isso fica bem claro. Na questão do Brasil, aqui da África, a gente tem distorções significativas, certo? Que é o que exemplifica aqui. Então, regiões tanto próximo ao vértice do cone quanto distantes desse vértice do cone, a gente tem erros, tem na verdade distorções significativas. Tá? Aqui já é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, ela também é uma projeção normal, ok? E aqui nesse caso também tem menores distorções aqui, e à medida em que eu me distancio do Equador, eu vou ter distorções maior. Aqui é a projeção de Mercator, não a projeção UTM, ok? A projeção UTM é a transversa. Nesse caso aqui o cilindro ele é normal. Na verdade ele coincide o eixo do cilindro com o eixo de rotação da Terra. Bem, pessoal, então para a gente concluir essa videoaula, aqui a gente tem uma comparação da projeção UTM, transversa de Mercator, da projeção cônica de Lambert. Tá? Então aqui a gente tem a projeção UTM, esse cilindro ele é transverso, a projeção cônica já o eixo do cilindro ele coincide com o eixo de rotação da Terra. Então aqui o fator K, que é a questão do fator de escala, tanto aqui nesse meridiano de contato quanto nesse meridiano de contato, a gente tem um fator K igual a 1, ou seja, não tem distorção. Isso também ocorre nessas duas linhas de contato aqui, que são os dois paralelos de contato, tanto aqui quanto aqui, o fator K é igual a 1. Aqui o fator K ele é menor do que 1,
entre esses dois meridianos de contato. Entre os dois paralelos de contato também o fator K ele é menor do que 1, ou seja, os objetos vão ser representados com tamanho menor do que realmente são. E para lá, tanto desse paralelo de contato quanto do paralelo de baixo aqui de contato, a gente tem um fator K maior do que 1. Isso ocorre também para a projeção UTM, tanto para cá, né, tanto para leste quanto para oeste desses dois meridianos de contato, certo? Então, se a gente pegar aí e analisar com relação a essas distorções, se eu tiver uma área grande no sentido norte-sul, a projeção UTM acaba sendo a mais adequada para representar. Já se essa área ela é maior no sentido leste-oeste, a projeção cônica conforme de Lambert acaba sendo mais adequada, ok? Isso ocorre por quê? Aqui na projeção UTM, se eu tenho uma área muito grande no sentido leste-oeste, esse fator K ele vai variar muito. Então vou ter distorções significativas à medida em que eu me distancio desse meridiano de contato. E aqui da mesma forma, à medida em que eu me distancio no sentido norte-sul desses dois paralelos de contato, a gente vai ter uma distorção significativa, certo? Bem, pessoal, aqui a gente tem vários exemplos de projeções, que é do professor Júlio Dauge. Ele coloca aí diversas projeções, a classificação de cada uma delas e para que são utilizadas, né? E também tem algumas características. Então, posteriormente, vocês podem investigar e estudar essas várias projeções. Aqui a gente tem um exemplo da projeção de Peters. Ela é uma projeção também cilíndrica, assim como a projeção UTM, só que diferente da projeção UTM, ela é uma projeção equivalente. Se a gente relembrar, projeção equivalente são projeções, na verdade, que mantêm a área, diferente da projeção conforme que mantém a forma, certo? Então, em resumo, só trazendo o que foi abordado aqui nessas 4 videoaulas. Então, no início a gente apresentou para vocês um pouco sobre a superfície de referência, que no caso é o elipsoide. A gente também tem a superfície de projeção, que pode ser tanto plano, quanto cone, quanto cilindro. São projeções, na verdade, essas são superfícies que se tornam planos, né? No caso, o cilindro e o cone são projeções, são na verdade superfícies desenvolvíveis no plano. A gente tratou da questão das projeções cartográficas, a gente classificou elas quanto à superfície de projeção, quanto às propriedades, também quanto ao tipo de contato. Por fim, nas 2 últimas aulas, a gente abordou as projeções UTM e cônica conforme de Lambert. São as projeções adotadas aqui no mapeamento sistemático do território brasileiro. Então, por isso que a gente deu especial ênfase nessas 2 projeções. Embora, nessa aula de hoje, eu mostrei para vocês algumas outras possibilidades de projeção. Ok? Aqui são algumas referências que vocês podem consultar. E é isso.